A graça e a paz. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a ti, tu és santo, Deus de poder, meu Pai. Não há Deus como o Senhor em toda a terra, Senhor de todo o universo, Pai. E é em ti, ó Deus, que nós depositamos a nossa confiança, para ti corremos. Ó Deus, em ti descansamos, em ti encontramos, ó Deus, refúgio para nossas almas, Pai. Pai, nesta noite, ó Deus, diante do Senhor, meu Pai, nós buscamos, Deus, tua face. Buscamos, ó Deus, tua face, ó Deus, porque dela vem vida, Pai. Buscamos, Deus, tua voz, porque dela vem, Deus, guia para os nossos corações. Buscamos, Deus, tua palavra, Deus, porque elas são palavras de vida eterna, Pai. Eu te louvo, eu engrandeço a ti, Deus. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, leva-nos a ti, leva-nos a tua palavra, Deus, nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nós vamos ler nesta noite. Marcos 8, versículo 22 ao 25. Encontraram? Muito bem, então vou ler. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 22, e diz assim: E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e ele, cuspindo nos seus olhos, e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disto, ele tocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. Muito bem. No Novo Testamento, os evangelhos, mais precisamente, são marcados por encontros. Há uma coisa interessante de encontros de Jesus com pessoas distintas, com históricos distintos, com necessidades distintas. Uma era mulher e era mulher hemorrágica, outra era mulher e era mulher adúltera, outro era homem e homem pescador, outro era homem e homem cego, outro era homem e homem coxo, enfim. Ele encontra com a diversidade de pessoas, né, de histórias, de situações e momentos em suas vidas. E esses encontros, eles nos ensinam bastante, eles nos ensinam aquilo que Jesus Cristo queria nos contar, né, de como ele, representando Deus, iria nos amar, e como esse amor habitaria em nós, e como esse amor nos alcançaria nos diversos vieses que Deus havia proposto, ou que Deus gostaria ou queria que o homem conhecesse, entendesse, enfim, que o homem experimentasse. Aqui nesse encontro especificamente há um chamado, ou há uma obra, ou há algo que eu achei interessante, e o fez olhar para cima. A priori, quando você vê um cego, parece-me que só restaurar a sua visão já era suficiente, ou já era milagre para mais de milagre, né? Mas aqui foi mais do que um simples milagre, ou se bem que um cego ver não é um simples milagre, né? É um extraordinário milagre. E é um milagre físico, de uma cura física. Mas Jesus, ele transcendeu essa cura física fazendo um outro milagre, que é a cura emocional. Além de curar os seus olhos para que ele visse, ele ainda o ensina
o faz corretamente no verbo olhar para cima. Então não é só o ato de enxergar, ou de ver, ou de contemplar a luz do sol. O que me apresenta, então, é um Jesus que, além de curar a visão física, ele também cura a visão emocional deste homem, para que ele pudesse ver de forma mais nítida, ou de forma correta, ou de forma equilibrada, aquilo que estava à sua volta. Mas para que isso ocorra, ele precisou ter um encontro com esse homem, e nesse encontro nós descobrimos ou aprendemos algumas coisas, como por exemplo, no verso 23, e tomou o homem cego pela mão, e tocou, né? E os homens chegaram com o homem cego e disseram: mestre, está aqui um homem cego, toca nele. Há um lance interessante, porque os amigos deste cego, no versículo 22, chamam Jesus e dizem: olha, ele é um homem cego, trouxeram-lhe um homem cego, e eles lhe pediram para tocá-lo. Não há nenhum disparate, porque até aqui Jesus estava tocando nas pessoas e elas estavam sendo curadas. As pessoas tocavam nele e eram curadas. Aqui elas pedem, os amigos do cego pedem para que Jesus toque nele. E aí Jesus, no ato de tocar nele, ele novamente aprofunda este ato. Ele não só toca, ele segura, ele o toma. Perceba que há uma intimidade maior, perceba que há algo mais do que simplesmente ir lá, toquei, eu tomei. Há um grau de intimidade, de proximidade que transcende o que aqueles homens esperavam e achavam ser suficiente para a cura do cego. De fato, Jesus em diversas outras ocasiões havia simplesmente tocado. Mas aqui ele toma, aqui ele segura, ele conduz. E se vocês lerem a miúdo, nós chegaremos lá daqui a pouco, vocês irão perceber que a cura foi feita fora da cidade. Para que essa cura fosse feita fora da cidade, Jesus pegou, tomou e o conduziu. Perceba que esse tomar de Jesus, esse tocar de Jesus, esse colocar a mão de Jesus e conduzir ele foi antes da cura. Acho isso interessante, essas nuances dos encontros bíblicos. Antes, poderia ter simplificado a coisa. Para ser curado, plim, salaminho, ser curado, plim. Curou. Agora vai lá fora da cidade para a gente conversar. Vai andando com suas próprias pernas, enxergando os buracos com seus próprios olhos. Mas não. Ele pega o cego, ele toma o cego, claro, evidentemente, ao tomá-lo, ele precisa tocar nele, e ele o conduz para depois curá-lo. Aprenda uma coisa com isto, que Jesus, ao me tocar, ele pega-me pela mão e me conduz. E essa é uma coisa interessante, duas coisas aqui, então, que eu preciso ter nítido em minha mente. A primeira delas é que, constantemente, ou diariamente, Jesus deveria tocar em você. Às vezes, de forma extraordinária, ele nos toca com um sermão. É muito comum ouvir pessoas chegarem e dizer: como Jesus tocou meu coração nesta noite com a palavra. Esse deveria ser o alvo, o objetivo, a experiência de cada um que adentra num culto. Que ali, ao entrar, esse é o puro e exclusivo objetivo. Claro que nós nos equivocamos e a gente vem para a igreja para arrumar amiguinho, para ser aceito, para ver se as pessoas riem para nós, para ver se está tudo bem, para se sentir amado. Já fui um crítico da pedagogia, hoje não sou mais. Hoje eu aceito a vida como ela é, não quero mais mudar o mundo. Mas no passado eu brigava muito com isso, com profissionais do magistério que vão para os ambientes escolares para se sentirem amados. Já me deparei com uma professora que chamou um grupinho de alunos de uma determinada escola que trabalhei,
E deu dinheiro para eles, deu um dinheiro para eles fazerem uma festinha surpresa de aniversário para ela, que ela nunca tinha ganhado, uma festinha surpresa de aniversário na escola. Eu sou 101% contra o suicídio, mas tem uns casos que eu chego a balançar. Precisa ser amado. Mas na igreja não, a gente deveria desprover-se deste velho homem, a um ponto de que meu objetivo ao adentrar num culto devesse ser tão e simplesmente, profundamente, desesperadamente, que Deus tocasse em mim. Quiçá com a palavra, com louvor, com as orações dos santos. Gosto demais quando Jesus vai contar as parábolas para elucidar o que é o reino dos céus, e dentre elas eu gosto: a que compararei o reino dos céus? É semelhante ao homem que, procurando um grande tesouro, vai lá no meio do córrego, na beira do córrego lá, e acha uma pérola de grande valor. Ele vai e vende tudo, isso é desespero. Ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele terreno que está a pérola, que ele está à procura. É tudo quanto eu tenho, eu vendo para comprar o terreno onde está a pérola que eu quero. Isso é o reino dos céus. O que isso quer dizer? Que eu deveria vender tudo que eu tenho, que eu penso que eu sou, para que Jesus me tocasse. Fosse lá com o sermão, fosse lá com o versículo, fosse lá com as orações dos santos, fosse lá com os louvores, enfim. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que Jesus precisa nos tocar. Mas quando a gente perde o objetivo, a razão, a gente perde o toque de Jesus. Então pensa comigo. Pensa comigo. Já passou a situação de ter alguém lá dando tchau para você, você levanta e dá tchau, mas ele não está dando tchau para você, está dando tchau para alguém que está atrás de você? Já paguei uns micos assim. Eu acho que tem muito crente na igreja que é desse jeito. Jesus está dando tchau, duas circunstâncias. Para o irmãozinho que está atrás de você. E você está achando que é para você, tá? Ou o contrário, às vezes Jesus está dando tchau para você. E você está achando que é para a pessoa do seu lado. E aí vira aquela eterna crise. Ai, será que o pastor estava jogando carapuça para mim? Ele sabia que eu vinha. Enfim, quando a gente vem com o objetivo errado, a gente perde a oportunidade porque a gente está distraído. Estou tão preocupado se vão gostar de mim, se vão me aceitar ou não, se está jogando carapuça para mim ou não, se está me amando ou não, que Jesus está falando, mas eu não estou percebendo. Costumeiramente a gente dá tchau para a pessoa errada quando a gente está distraído. Se a gente estiver atento, a gente vai saber, vai olhar, né? Enfim. E uma segunda coisa é que às vezes ele precisa nos tomar e nos dirigir antes de curar. Interessante isso. Esses anos todos de igreja, eu deveria ter aprendido isto já há mais tempo, e já deveria ter aprendido. Mas ainda cometo erros nesta área. De querer curar as pessoas, ou, humildemente falando, que as pessoas sejam curadas, antes delas serem tomadas pela mão e conduzidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não há cura para arrogância. A palavra de Deus diz que ao coração contrito, esse ele não despreza, mas ao soberbo ele resiste. Essa coisa de resistir é uma coisa muito interessante. De resistir. Hoje nós conhecemos politicamente como resistência, eu sou resistência. Mas o resistir espiritual é uma força bruta, é uma força quase que invencível. Na minha terra tinha um provérbio popular para isso, né? Bater em ferro frio não vira ferradura. Então não adianta o ferreiro pegar um pedaço de ferro lá e bater nele se ele não estiver quente, ele não vai entortar.
Humildemente confesso para os irmãos que dos grandes erros que eu cometi na vida ministerial foi tentar fazer ferradura de ferro frio. De pegar seres humanos, Ednilton, bater neles e querer que eles entendam o processo de Deus, que eles conheçam o que é chamado, de como grave é ter um chamado e não executar esse chamado. Para vocês que tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho do pastor Edilson no sábado de manhã, cada um marcou alguma coisa, a mim marcou muito quando ele disse: o crente fora da vontade de Deus, ele fala de todo mundo que está à sua volta, ele é a desgraça de todo mundo que está à sua volta. Quando você está fora do querer de Deus, você é uma desgraça. No sentido, você destrói tudo que está à sua volta. Ele contando que ele deu conta de falir uma empresa de colchão em Anápolis só porque estava fora da vontade de Deus, acreditando que ia ficar rico. Mas quando a gente não está pronto para ser transformado, é só Jesus que nos conduz. Então, Jesus precisa tocar em você, precisa tocar em mim. Ele precisa nos destroçar para que a gente possa entender o que Ele quer. Ora, como eu disse, poderia ter simplificado o processo e Ele simplesmente ter curado ali o cego num sopro de vida. Mas Ele quis tocar nele, Ele quis conduzir ele. E Ele o conduz para fora da cidade. Ele o levou. Acho-se interessante quando Jesus nos leva. Das coisas que eu ouvi muito nessa vida inteira de pastor, de cada quase 10 que vêm para a procura, para conversar, quase boa parte da metade destes, vem já com o famoso, eterno jargão popular: estou no fundo do poço. E o fundo do poço é algo filosófico, né? Tem uma frase popular no meio artístico que no fundo do meu poço tem uma mola. Quando eu chego lá, ela me taca lá em cima, né? Ou seja, eu não me abato. Eu conheci na minha terra que eu sou igual o gato. Qualquer altura que a vida me jogar, eu caio de pé. Já viu o gato cair deitado? Não cai. Então eu gosto de dizer assim: eu sou igual o gato. Qualquer altura que a vida me jogar, eu caio de pé. Mas a verdade é que a maioria de nós experimentou esse famoso fundo do poço. Mas o que é o fundo do poço? Eu posso compreender Deus, esse fundo do poço. E quando eu compreendo, eu descubro que não é fundo do poço para o crente, é fora da cidade. Então talvez agora, quando você for chegar a pedir para conversar, se for, você não vai mais dizer: estou no fundo do poço. Você vai dizer: pastor, Deus me levou para fora da cidade. Olha só o perrengue deste cego. Ele vai lá para fora da cidade, é curado, e ele fala assim: o que você vê? Eu vejo homens. Peraí, mas onde é que seria mais comum, mais tranquilo para ver homens? Na cidade. Mas Jesus o tira da cidade para curá-lo lá fora, lá isolado, para quando ele estivesse isolado, ele visse homens. Que coisa, não? Então o crente não vai para o fundo do poço, não. O crente é conduzido pela boa mão de Deus para fora da cidade para amargar a solidão, a depressão, a neura, a crise, o problema financeiro, o desemprego, a crise matrimonial. Crente, ele é tomado pela mão, ele é tocado por Jesus, ele é conduzido para experimentar um momento de solidão, de silêncio, para que ele possa ser curado. Porque vou te contar um trem: ser humano, enquanto está se achando, não há palavra que o alcance. Talvez tudo que aquele cego precisasse era ser tirado de toda a sua realidade. E aí Jesus costumeiramente nos tira, nos conduz. Então, se você é crente, você não tem mais que dizer: está no fundo do poço. Você tem que dizer: não, Jesus me tirou
da cidade, me pôs lá fora. O exemplo máximo foi ele mesmo. Quando foi se operar o divisor de águas. E qual é o divisor de águas do Evangelho? Jesus tentado no deserto, dali para frente tudo foi escancarado. Jesus fez com este cego nada mais, nada menos do que o que Deus fez com ele. O tirou da cidade e o levou para o deserto para ser tentado. E às vezes, gosto de observar a humanidade, né? E aprendi há um tempo atrás que o tempo é o tempo, né? Às vezes, você vê, você conversa com as pessoas, você mostra para as pessoas, elas não têm a habilidade de aceitar. Aí vem um tempo e ocorre tudo aquilo que você falou que iria acontecer. Em alguns casos se desfacelam sem dar conta de levantar mais. Outros são curados e passam a enxergar mais como com embaço. Vejo homens andando como árvores, ou seja, apesar de serem curados, continuam vendo a vida de uma forma distorcida. Jesus Cristo é aquele que vem nos ensina a olhar para cima. Jesus Cristo é aquele que vem e nos faz uma obra completa e nos ensina a enxergar a vida como ela é. Nem mais, nem menos. E esse tirar para fora da aldeia, às vezes é tirar nossa família, às vezes é tirar nosso serviço, às vezes é tirar mulher, às vezes é tirar marido, às vezes é tirar filho. Já vi de todos os casos, já vi arrogância perdendo a esposa, já vi a dona arrogância perdendo o marido, eu já vi a dona arrogância perdendo o filho. 30 anos de igreja, você vê, eu costumo dizer, Dinito, que eu já vi de santa rapadura. Faltava catira, mas já vi também, né, seu Ivo? Já vi catira também aqui. Então, acho que já vi quase tudo. Já testemunhei quase tudo. Uma coisa é fato. Ele pode nos curar lá onde estamos, no conforto da nossa existência? Sim. Em alguns casos, ele resolve nos tirar para fora da aldeia e fazer um tratamento abençoado? Também sim. Onde estão os critérios da escolha? Não sei. Pergunta para ele. Se você vai ser curado lá no conforto da sua existência, ou se ele vai fazer a gentileza de tirar você para fora da cidade. Tirar tudo, para que você possa se acalmar e ouvi-lo. E lá fora, então, tendo tocado nele, tomado ele, chocado ele, tirado ele para fora da aldeia, levado ele para se encontrar. Aí ele gospe nos seus olhos. Ele movimentou o processo com uma intimidade muito, muito profunda, né? Dia da reunião, aí terminou aqui o almoço, aí o pastor Donias, posso ir lá para essa casa para tirar um soninho? Queria descansar. Eu, claro, né? Como que você fala não? Não tem jeito, né? Vamos. Ele estava de cara no pastor Odésio. Aí o Odésio ouviu e falou, não precisa se preocupar, não. A gente deita aqui nos bancos. Aí o pastor Doniz falou assim, não precisa se preocupar com você, que é jovem. Eu sou velho, eu preciso deitar numa cama e quero tomar um banho. Eu falei, então vamos todo mundo. Vou entrar na briga de família, não. Aí chegou lá, estava lá, né? Aí foram tomar banho, falei assim, precisa de sabonete? Aí o pastor Adonias falou assim para o pastor Odésio, eu trouxe o sabonete, deixei lá, pode usar. Aí ele falou assim, nossa, mas quanta intimidade vocês dois, né? É muita intimidade, né? Aí o pastor Adonias disse, não, mas o sabonete é asséptico por si próprio, né? Quer dizer, ele mata as bactérias na gente, mas mata as que estão nele também. Eu disse, tá, entendi. Vai lá, se divirta com o seu romantismo. Se usar sabonete do outro já é muita intimidade, cuspir no olho do outro, então, vou te contar um trem. Na nossa cultura dá porrada. Na nossa cultura dá faca. Na nossa cultura dá tiro. Se você duvida, chega amanhã lá no seu local de trabalho e gospe no olho de qualquer... Se você quiser uma coisa assim, plus, vai de quem não gosta de você.
Se você quiser uma coisa mais light, só para testar mesmo, vai em alguém que é até seu amigo, mesmo seu amigo. Mas Jesus cuspiu nos seus olhos, impôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. Isso é interessante como foi uma gradação. Eu chego, eu toco em você, cego, eu te tomo cego, eu te conduzo cego para isolar de todo mundo que você estava junto, vai ficar só comigo agora, para ver se você me ouve de fato e de verdade, porque você não tem me ouvido. Se ouve suas colegas, se ouve seu bucho, se ouve seu umbigo, se ouve as suas neuroses, se ouve aquilo que você quer ouvir, mas você não ouve cego. Vamos lá, ficar só comigo. E agora, que qualquer coisa que eu falar você vai me ouvir, porque só está você e eu posso cuspir nos seus olhos. Então ali nós aprendemos uma coisa, nós só podemos cuspir nos olhos de uma pessoa quando tivermos plena ciência de que ela entende claramente o que a gente fala. Precisava de todo esse processo para Jesus cuspir nos olhos do cego? Necessariamente não, mas ele o fez. Ele movimenta até chegar neste momento que o cego não teria dúvidas do ato de Jesus. Por isso que você substituiu a palavra de Deus por uma química. Aprendi isso lá agora, né? Minha colega lá, novata, estava dando insights de loucura. Eu falei assim, minha filha, tu está usando droga? Ela falou assim, só lícitas. As ilícitas eu não mexo. Eu, tá, entendi. Só encher a cara no fim de semana mesmo, né? Às vezes a gente troca a palavra de Deus pelas drogas lícitas, porque realmente a gente não está entendendo o que Jesus está falando. Imagino eu, Helena, se o cego surtasse, olhasse para Jesus e dissesse assim, porra, cara, que papo é esse agora de cuspir nos meus olhos? Eu sou cego, mas também não sou nojento, né? Mas foi um ato em que ele já havia se libertado e estava pronto para ouvir. É um processo, e o porra é em homenagem ao Fábio, que está ali rindo. Mas se fosse na linguagem de hoje, seria mais ou menos assim, seria nojento, seria bullying, seria alguma fobia, né? Um gospofobia, sei lá, uma bacteriofobia. Mas, enfim, em sã consciência, ninguém cuspiria e ninguém hoje. Mas ali não teve perrengue nenhum. Ele simplesmente já tinha quebrado a barreira que existia entre o cego e Jesus. Querido, não tem sermão ruim, não. Tá, tem uns mal elaborados e mal apresentados. Vou mudar, vou tirar, retiro o que eu disse. Não tem palavra de Deus ruim, não. Sermão tem. Tem uns que, meu Deus, aí lá no meio deles você fala assim, por que eu não fiquei em casa? Hoje era aquele dia que matar o culto não seria pecado. Mas seria. No final das contas seria. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então o lance não tem palavra de Deus ruim não. Tem homens e mulheres que têm uma barreira tão grande entre eles e nem é com o pregador não. É com o Senhor seu Deus. Que uma palavra gentil e de amor não alcançaria, quanto mais uma gusparada na cara. Quanto mais uma gusparada na cara, e que jamais seria entendido. O processo de cura desse cego é um processo que se aplica a cada um de nós dentro das nossas loucuras e neuras. O que está te impedindo de fluir é a parede que você levantou entre você e seu Deus. Usou a desculpa de homens, né? Eu tirei 90 numa prova na faculdade. Ah, que deprimente. Você sabe culpa de que foi? Jamais, eu? Para mim, né? Essa culpa é do professor, que é um esquerdista. Não, assiste lá, ele tem 1 hora de aula gravada. O pastor virou assim, não, mas esse professor é esquerdista, né? Eu falei, que Deus me livre e guarde. A culpa é dele, foi minha que não estudei direito, não.
Mas é isso que nós fazemos, a culpa é do... A gente arruma, né? Estava lá o conteúdo, eu e a prova. Está aqui eu, Deus e o Espírito Santo. Mas quem é culpado? O professor. Mas quem é culpado? O pastor. Mas aí não interessa. Quem tirou 9? Eu. Quem vai para o inferno? Você. Entende como a gente se perde dentro deste processo? Mas aí Jesus olha para ele e pergunta, enxerga alguma coisa? Interessante isso, né? Enxerga alguma coisa? Eu acho umas nuances tão belas. E ele olhando para cima disse, eu vejo homens como árvores andando. Chega a ser meio esquizofrênico, né? Eu vejo homens como árvores andando, mas a árvore não anda. Árvores são gigantescas, homens são menores, de pequena estatura. Mas eu vejo homens como árvores andando, ou seja, eu vejo embaçado, eu vejo um vulto, como se o vento estivesse balançando a árvore. Maioria expressiva de nós vemos a vida espiritual embaçada, como vultos daquilo que de fato e de verdade é. E vemos assim por não termos sido ainda tocados por Jesus para sermos curados. Aí de todas as maravilhas deste encontro, Jesus colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. Sabe o que eu gostaria de fato, de verdade mesmo, meu desejo, para você que nos assiste, para você que está aqui, é que Jesus o fizesse olhar para cima. Tem tanta coisa para ser vista no mundo espiritual, tem tanto entendimento. Tem tantas, falávamos sobre isso antes do culto, né? Às vezes eu queria arrebentar logo, tá, mas tem tanto sofrimento para viver ainda. Brincava com o pastor Robson, né? Falei, o que você acha? O que você acha de eu fazer psicanálise? Sabe o que ele me respondeu? Não, sério, sabe o que o pastor Robson me respondeu? Faz. Agora você vai aprender a ficar calado. Talvez seja o olhar para cima e aprender a ficar calado. Não, e já estou quase profundamente sem desejo de falar, olha, sua vida está indo para o buraco. Tenho descoberto que não adianta falar, não sou eu que vou falar. Então qual a função pastoral? É trazer a palavra aqui dia após dia, a orientação quando quiser, mas você é Senhor da sua vida. E enquanto Jesus não fizer essa obra, você vai andar no caminho que você quiser andar e pronto, acabou. Então o que adianta ter 53 anos de idade, ter vivido, subido o morro, descido o vale? Se isso não serve para chegar para os mais jovens e dizer assim, esse caminho não é legal não, eu já passei para ele e ele não presta. Aí você tem que respirar e entender. Eu só entendi que ele não presta quando eu passei por ele. Vai lá na tua força, vai lá na tua força. Troca o culto por qualquer coisa, troca o seu compromisso de igreja por qualquer coisa. Pega todas as frustrações da sua vida e foca no pastor e finge que ele é o culpado. Faz tudo isso, porque eu também já fiz. E só compreendi quando Jesus me tirou para fora da cidade, me deixou só. E me disse, agora olha para cima. Aí a gente, como pastor jovem, a gente não quer deixar as pessoas... Pai, né? Pai não quer deixar as pessoas sofrer, né? O João, para cair, tem que afastar um pouco da família, senão ele não cai. 8 mãos, ia falando com o meu aluno, mães, né? Não é mães, não. 8 mãos vão se degladiar para não deixar ele cair. É normal, é natural das mães, dos queridos que estão à volta. E pastor também faz isso, não quer deixar cair. Até o dia que ele é tirado para fora e aprende. Poxa, eu só sei que isso é queda, porque eu tive que ir lá e cair.
Segue a tua força, vai nessa tua força. Quando você estiver lá de fora da cidade, vendo o mundo, a existência como árvores andando, e sentir que é seu momento de olhar para cima, a igreja estará aqui, eu estarei aqui. O mais incrível e soberano, Deus estará aqui. A palavra estará lá, pronta para te orientar. E assim então, ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. Aí depois desse encontro fenomenal, ele vê tudo, depois de restaurado, ele vê tudo claramente. Mas precisou de algumas quedas. Para encerrar, o que nós aprendemos com tudo isto? Precisamos aprender a olhar para cima. Paulo fala disso, pensar nas coisas que são do alto. Nós precisamos aprender, afinal nós cantamos tanto, né? Não olha as circunstâncias, vive pela fé, maior é o que está em mim, que vem o mundo. Enfim, nós cantamos tanto, precisamos aprender a olhar para cima. Mas esse aprendizado é um aprendizado de processo, é um aprendizado de vida, é um aprendizado de erros, é um aprendizado que às vezes vai doer em nós. Mas a boa palavra diz que Jesus Cristo, encerro ali dizendo isso para você. Qual que é a notícia boa hoje? É que a palavra de Deus garante, diz, ela fala, que Jesus jamais vai mandar você ir lá para fora da cidade sozinha. Os homens vão ficar para trás, mas ele garante que ele irá com você. A boa palavra é, quando você se permitir andar com Cristo, ser curado por Ele, Ele vai estar contigo ali. Não te deixarei só, não te desampararei. Estarei ali te segurando pela mão, dizendo, não temas, eu sou contigo. E aprende a olhar para cima. Há mais, muito mais. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Tu és santo, Deus de poder, Pai. Toma, Deus, nossas vidas, Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a te conhecer, Pai. A viver, ó Deus, a tua palavra, Deus, a saber, ó Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo e que não há Deus como o Senhor em toda a terra, Pai. Deus, ajuda-nos, ó Deus, e leva-nos, ó Deus, para ti, Pai. Em um nome de Jesus, eu abençoo cada uma vida aqui, Pai, que a tua palavra encontre local, encontre a terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesta noite, vamos ficar de pé, pastor irá nos ajudar.